Querendo dar um exemplo, o mesmo autor acrescenta: o paciente que resiste às primeiras náuseas produzidas pelo tabaco cria em si o hábito de fumar. Desde então, as sensações penosas inicialmente provocadas, ele substitui paulatinamente um prazer, efeito não do tabaco, mas da satisfação atribuída ao hábito criado. Mais tarde, o hábito torna-se necessidade de fumar, uma espécie de vício, desprovido de todo prazer. Ao menos este prazer, inconsciente na posse, só se torna consciente e cruelmente consciente quando há privação. Do mesmo modo, o prazer do bebedor se embota cada vez mais, à medida que a necessidade de beber se acentua. O gosto para a bebida se torna dipsomania. O morfinômano passa pelas mesmas fases, é impelido pelo incentivo da necessidade, depois pelo próprio prazer. Em pouco tempo, o prazer não mais existe, mas a necessidade da morfina se faz cada vez mais viva e exigente. De modo idêntico, há inúmeras manifestações mórbidas que se explicam naturalmente à luz desta teoria, seja palpitação, seja uma síncope, cólica de estômago, crise de diarreia, tique nervoso, um tremor, um espasmo e etc. Esses fenômenos declaram-se sob a influência de uma comoção moral ou física violenta. Para fazê-los reaparecer posteriormente, bastarão emoções progressivamente menores. Enfim, a reprodução deles se fará tão facilmente que parecerão até mesmo nascer por si mesmos, sendo a causa provocadora tão insignificante que nem mesmo se percebe. É evidente para todos que o hábito cria em nós uma espécie de automatismo que nos leva a cumprir inconscientemente certos atos que nossa razão reprova, tais como a embriaguez, o tabagismo, a morfinomania e todas as manias que podem arraigar-se dentro de nós. É esta a opinião de A. Besant, que se exprime assim a este respeito. O hábito cria um acréscimo do poder emocional, que ele representa pela soma de matéria que atrai. Existe alguma coisa de análogo ao trabalho que faz um músculo sob a ação repetida do exercício. Ele toma elementos novos e provoca a eliminação das partes inúteis. O homem e seus corpos. O homem é mais frequentemente governado pelas paixões, pelos seus hábitos e instintos, do que pela sua razão, isto é, pelo ser subjetivo que está nele. Pode-se mesmo afirmar que a maior parte das pessoas dotadas de certa energia, que creem agir em seu próprio interesse, voluntariamente, lhes são mais ou menos submissas. Esta observação não escapou a Papus, que a expõe com muita argúcia. Suponhamos que, depois de protelamentos sucessivos, diz ele, depois de crises de preguiça e pessimismo, você se ocupe com o seu trabalho de realização intelectual. Imagine que o esforço de vontade que você empregou para chegar a ele é a única coisa necessária e que agora tudo caminhará sem empecilhos. Mas apenas se dispõe a escrever ou a desenhar. Apodera-se de você uma grande necessidade de sair e andar. Parece-lhe que lá fora sua ideia, um tanto obscura, vai se definir. Essa necessidade assume logo tal importância que, se você não estiver habituado, você se levanta, deixa seu trabalho e sai. Você caiu no laço armado pelo ser impulsivo que o repouso físico acabrunhava, e sua ideia, após o passeio, não se fez mais clara que antes. Neste caso, é o centro instintivo, cuja marcha é o meio de ação característica, que enganou sua vigilância. Suponhamos, todavia, que você já conhece a armadilha,
em vez de ceder, sua vontade se inclina para o esforço a cumprir. Então, o ser impulsivo se manifesta de outro modo. A necessidade de ação desaparece como por encanto, e uma sede muito viva se faz sentir progressivamente à medida que o trabalho cerebral se acentua. Ainda uma armadilha do centro instintivo, pois cada sono do líquido arrasta uma parte da força nervosa, que neste momento se acha no cérebro e adia a realização projetada. Mas você domina essa sensação e consegue, enfim, escrever sobre o papel. É então que os outros centros impulsivos entram em ação. As necessidades físicas se calam, mas as emoções sentimentais vêm substituí-las. As imagens das lutas passadas, as afeições velhas, as ambições de amanhã se vão pouco a pouco delineando e uma força, em aparência invencível, o impele a abandonar a caneta, a voltar para trás e a entregar seu espírito à doçura melancólica ou o ardor impetuoso das quimeras que se esboçam. Quantos jovens realizadores pouco aguerridos se deixam levar pela tentação, e quantas vezes a obra permanece em suspenso. E não falamos da ação combinada, da necessidade da atividade dos sentimentos que se unem, muitas vezes a estes dois impulsos isolados. Trata-se das reações que cada autor julga pessoais e que não são dominadas senão por um hábito instintivo de regularidade muito grande no trabalho ou pela idade. Tratado elementar de magia prática. Sendo conhecida a causa desta ação impulsiva, que acentua as disposições da nossa preguiça nativa, pode-se geralmente evitar seus efeitos tão somente pela vontade. Mas se a vontade fosse suficiente, seríamos bem-sucedidos empregando os processos da autossugestão de que atrás falamos. Após recolher-se em um lugar isolado e meditar durante 5 ou 6 minutos nas vantagens que há para nós em trabalhar arduamente, devemos fixar o pensamento na palavra trabalho. Propondo-nos uma tarefa, tomaremos o compromisso formal de realizá-la. Devemos fazer o possível por adquirir os hábitos de ordem e trabalho, os quais fariam esquecer os costumes de divagação e irregularidade. Devemos persuadir-nos de que se as nossas crenças, maneiras de ser, hábitos e etc. se agarraram a nós fortemente, é porque nos agarramos a eles igualmente. Pensemos, pois, constantemente em tomar bons hábitos e estes não tardarão a se agarrar a nós para o resto da vida. Os maiores inimigos do homem são, sem dúvida nenhuma, o tédio, a preguiça, a tristeza e o desânimo. Estes sentimentos paralisam a iniciativa do indivíduo, rebaixam e mesmo degradam sua personalidade, arruinam sua energia e fazem-lhe temer males que não terão talvez tempo de acontecer. O abismo chama o abismo, diz um velho provérbio latino. Nada é mais verdadeiro do que isso, e poderíamos mesmo acrescentar que quando absorvemos bem esses sentimentos, vamos de Caríbides a Sila, isto é, de um mal a outro pior. A razão deste fenômeno é explicada na teoria que expus na primeira parte deste livro. Podemos resumi-la em algumas palavras. Os pensamentos de enfado, tristeza e abatimento que emitimos irradiam-se ao redor de nós e atraem seus semelhantes que lhes aumentam a energia. Assim, atormentando-nos, temendo uma perda, imaginando sempre que isto ou aquilo não dará o resultado que queremos, geramos em nós forças destruidoras que agem ao nosso redor. Diminuem nossa energia, nos fadigam, desanimam e nos afastam dos negócios. Fazem-nos desesperar de tudo. Desabilitam-nos e nos predispõem à doença, tornando-nos desagradáveis e antipáticos aos outros.
afastando de nós os bons amigos que poderíamos conservar e acabando por nos precipitar na desgraça. Uma boa ação e um bom pensamento se fazem sentir em torno de nós, como uma série de ondulações agradáveis que atraem para nós as boas coisas da vida, sem que façamos nada para isso. Asseguram nossa saúde, tornando-nos mais simpáticos aos outros e contribuem poderosamente para a nossa felicidade. O homem triste e abatido é quase sempre preguiçoso. O trabalho o fadiga, a vida o aborrece, a realidade o fere. Se ele falha em tudo e os outros acodem em seu auxílio, isto lhe parece errado ou insuficiente. Deseja apenas o que não pode obter, perseguindo sempre as quimeras. Não poderemos chegar a criar uma situação independente a não ser pelo trabalho, e para isso convém coragem, esperança, conformação com a sorte momentânea, mantendo, entretanto, a certeza de que conseguiremos melhorá-la. Procurando elevar-nos às regiões serenas da mente, devemos fazer o possível para compreender que o universo é uma via de evolução, que todos nós chegaremos à perfeição e à felicidade perfeita que constituem a consequência desta evolução, e que, empregando os meios que indicamos, a ela chegaremos mais rapidamente que os outros. Evocaremos, portanto, ideias de atividade, de alegria, de esperança. Imaginaremos cumprir um ato de coragem, ter alcançado a situação almejada e a felicidade que se deseja fruir. Essas ideias originarão estados de alma correspondentes, que, afirmando-se, substituirão pouco a pouco as ideias antagônicas. Eis 2 exemplos. É conhecido o fato de que os cães, as crianças e mesmo muitos adultos, fingindo-se zangados por brincadeira, acabam por zangarem-se realmente. Quando nas experiências de estado de catalepsia magnética ou hipnótica, se pede a um paciente para que tome uma atitude qualquer, ele experimenta instantaneamente a emoção correspondente. Para fazer-nos alegres, é necessário que tenhamos ideia e alegria, e tomemos a atitude, a expressão que dá esse sentimento, revivendo em nosso espírito uma cena alegre que presenciamos outrora, ou em que nós mesmos nos vimos. E detalhe muito importante, mas que não explanaremos aqui por falta de espaço, de levantar os olhos aos céus em vez de os dirigir humildemente para a terra. Este sentimento nos virá bem mais depressa ainda, se excitarmos com o dedo da mão esquerda o centro da alegria dos frenólogos, ao lado esquerdo do crânio. O que desejarem conhecer a razão deste fenômeno de mecânica cerebral, encontrarão a descrição completa do mesmo no estudo dos centros nervosos contido no 2º tomo de minhas Teorias e Procedimentos do Magnetismo, ou na obra intitulada Fazer o diagnóstico de doenças examinando as entradas nervosas. Em virtude do princípio que certos psicólogos contemporâneos chamam de polarização psíquica, podemos quase sempre substituir uma ideia triste por uma alegre, aplicando um dedo da mão esquerda no meio da fronte, no centro da vontade. Esta aplicação faz sempre cessar em alguns instantes a emoção penosa deixada pelo pesadelo, emoção de que não nos poderíamos desembaraçar se não nos levantássemos para despertar completamente. É bastante, neste estado de leve adormecimento, mudar de lado, isto é, virar-se para o direito se a pessoa está deitada do lado esquerdo, e reciprocamente, e aplicar o dedo, de preferência o indicador, no ponto indicado, esforçando-se por isolar-se, isto é, por não pensar em nada. A emoção penosa desaparece rapidamente, e após um tempo que não vai além de 1 a 2 minutos, nos menos sensitivos, afluem os pensamentos alegres
que causam as impressões agradáveis e adormecem novamente para despertar com boas disposições. Já que falei de um efeito que se pode facilmente obter durante o sono, é bom dizer aqui que a autossugestão é suscetível de se produzir neste estado. Se compreendermos que o astral, o ser subjetivo, o inconsciente, governa completamente o organismo durante o sono, conseguiremos igualmente compreender que, se nos impusermos uma tarefa a cumprir nesse estado, se fixarmos energicamente uma ideia no inconsciente, esta ideia se fará forçosamente elaborar. Com efeito, ela se desenvolve, se elabora, com uma lógica bem superior à que teríamos no estado de vigília, pois a atenção não é incomodada por outras ideias, e a sua execução se realizará com a máxima precisão. Exemplos tomados das circunstâncias comuns da vida poderiam, aliás, convencer os que não se contentem facilmente com teorias. Diz um provérbio que a noite é boa conselheira, perfeitamente justificado, pois muitas vezes reconhecemos que, se encontramos dificuldade em tomar à noite uma decisão importante, certamente a resolveremos após o repouso da noite, pois os diversos elementos da questão aparecerão mais nítidos, mais claros, mais precisos. Muitos estudantes sabem que lhes basta muitas vezes à noite, antes de dormir, lerem uma ou duas vezes suas lições, para sabê-las no dia seguinte. Os mesmos estudantes, e até muitos de nós, sabemos igualmente que, deitando-nos antes de ter podido resolver qualquer problema que andamos cogitando durante horas seguidas, achamos, ao acordar, no dia seguinte, o problema resolvido em nosso espírito, bastando-nos passá-lo para o papel. A muitos indivíduos basta pensar que despertarão a esta ou aquela hora, para que o ato se realize à hora marcada, embora não estejam a isto habituados. Muitas vezes, ao deitarmos com uma dor, uma nevralgia, por exemplo, pensamos energicamente em dormir e logo adormecemos. Quando acordamos, algumas horas depois, verificamos que a dor desapareceu. A concentração do pensamento na ideia de dormir deu lugar a uma derivação cuja consequência foi fazer esquecer a dor ou transformá-la em um fenômeno de ordem diferente. Sendo o mecanismo desses fatos conhecido, podemos, com a maior facilidade, impor-nos no leito, sem perda de tempo, a ideia que desejamos, conformando-nos com as regras da autossugestão ordinária. Assim, por exemplo, se quisermos desembaraçar-nos de um mau hábito, devemos fixar o nosso pensamento na qualidade que deverá substituí-lo, fechar os olhos e meditar durante 5 ou 6 minutos nas vantagens decorrentes dessa qualidade, imaginando já possuí-las em parte, e para conquistar as demais, dizer mentalmente: farei isso, acabarei aquilo, sempre precisando as condições em que poderá agir. Importa que repitamos isto muitas vezes nas mesmas condições, depois abandonando a autossugestão pura, para já não pensarmos senão nas vantagens a fruir-nos. Empreguemos nossa atenção na ideia de dormir, o que não tardará em se realizar. Durante a maior parte da noite, o inconsciente, que se tornou por algumas horas o ser ativo, não se ocupará senão da elaboração da ideia, assim como dos meios mais simples e práticos para assegurar sua execução. No dia seguinte, verifica-se se o resultado não foi completo, foi ao menos obtido em parte. Tem-se agora uma facilidade muito maior para fazer o que se pretende e um sentimento interior nos dirá que, com perseverança, o resultado final não se fará esperar. Acontece muitas vezes que a autossugestão é aceita com certa dificuldade,
e que se tenha consciência do instante de sua aceitação. Conheço um rapaz que dorme bem, como a maior parte das pessoas jovens, o qual, por força de necessidade, desperta a hora que quer. Para isso, antes de dormir, autossugestiona-se do seguinte modo. Ao fechar os olhos, diz: amanhã despertarei quando der tal hora. A ordem dada pelo ser consciente ao ser inconsciente não é por este aceita imediatamente, e uma imagem exterior manifesta-se sob a forma de um não bem determinado. A ordem repete-se de novo: despertarei quando tal hora soar, e o mesmo não se mostra ainda. Continua-se a autossugestão até 6 e mesmo 8 vezes, e então o sim aparece. Abandonando agora toda a ideia de despertar, a pessoa dorme profundamente e não deixa de despertar quando o relógio soa a hora designada. Como eu já disse, e isso é de importância capital, a vontade de livrar-se de uma paixão é um meio heróico que só muito raramente dá resultado quando se opõe diretamente à própria, pois se torna quase sempre mais ativa, e comprimindo-a, assim, muito violentamente, é de se recear reações perigosas. Não devemos atacá-la de frente, mas desviar a dificuldade, canalizar a força desta paixão, opondo-lhe um antagonista, e aquele que me parece mais poderoso é colocar no lugar de uma paixão a virtude oposta. Assim, a prodigalidade pode ser facilmente transformada em ideias de ordem e de economia, principalmente se refletirmos sobre as vantagens que essa transformação pode dar. O amor sexual exagerado, que sempre é egoísta, pode ser transformado em amor à humanidade. É o conselho dos teósofos e psicólogos que compreenderam a importância dos princípios que serviram de base ao magnetismo pessoal. Na sua obra, que trata da lei do destino, o Dr. Pascal assim se exprime sobre o assunto. Do mesmo modo que, no mundo físico, os fluidos elétricos positivos e negativos se neutralizam, assim como se pode destruir uma força sutil qualquer, luz, calor, eletricidade, sobrepondo os altos e baixos de suas ondas, assim também, no mundo moral, opondo a um vício a virtude que lhe é oposta, destrói-se o vício. O amor e o ódio são os altos e baixos da força abstrata inconsciente, que é a sua raiz comum. Ora, a fonte de todos os erros e vícios é o egoísmo. O foco de todas as forças do bem arde no coração, pelo amor que purifica todas as coisas, une tudo, faz tudo viver. Um desejo isolado não morre, diz Franz Hartmann, mas se torna uma paixão, e as paixões comprimidas se tornam cada vez mais violentas. A energia acumulada não pode ser aniquilada, deve ser transferida para outros modos de movimento, pois não pode ficar inativa. É perfeitamente inútil tentar resistir a uma paixão que não se pode dominar. Se sua energia acumulada não for canalizada e dirigida para outra corrente, crescerá e se tornará mais forte do que a razão. Para governá-la, é preciso dirigi-la para um fim elevado. Do mesmo modo, o amor por alguma coisa vil pode se transformar em amor por algo elevado, e o vício pode transformar-se em virtude pela mudança de direção. A paixão é cega, vai para onde a dirigirmos e precisa da razão para guiá-la. Os amigos disseram que a natureza tem horror ao vácuo. Não podemos destruir ou aniquilar nenhuma paixão. Se conseguirmos expulsar uma paixão, ela é imediatamente substituída por outra. Não devemos, em consequência, esforçar-nos por destruir o que é inferior, mas obrigá-lo a ceder o lugar ao que é superior. Assim, o vício cederá seu lugar à virtude e a superstição ao saber. Magia branca e negra.